Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senta um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa capela não, Matriz Santa Teresinha, Evangelho de Lucas. Estamos terminando o ano litúrgico. O último evangelho lido durante a semana, nós estamos durante a semana, é Lucas. Domingo também é Lucas esse ano. Hoje 12, 8 a 12. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Disse Jesus aos seus discípulos, ele está falando com os discípulos, a semana quase toda só fala com discípulos. Todo aquele que dê testemunho de mim, está falando de testemunho. E é testemunho dele. Que nós muitas vezes dissemos que vamos dar e não damos. Podemos até falar, mas a vida às vezes é diferente. Diante dos homens, e hoje pouca gente tem coragem de falar. De viver menos ainda. Então, primeiro é dar testemunho. O testemunho na Bíblia, no Novo Testamento, é dar a vida por, é ser mártir. A palavra martiria, em grego, é testemunho. O mártir é um testemunho. Pois bem. Será que nós estamos preparados para ser mártir mesmo? Sei, né? Então, aquele que der testemunho de Nosso Senhor diante dos homens aí do mundo aí, no mundão. E hoje precisamos dar até dentro da igreja, né? Porque o negócio está tão feio, né? O Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. O Filho do Homem é Jesus. Então, se eu der testemunho de Jesus, os anjos de Deus vão dar testemunho de mim diante do Pai. E se eu não der, não vão dar. Aí Jesus vai dizer, eu não te conheço. Mas Senhor, eu não estava na tua igreja, eu não te conheço. Eu não estava rezando, eu não te conheço. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus, não. Aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então preste bem atenção. Estou falando isso para mim, para você, para o Papa, para o Bispo, para todo mundo. Se eu não testemunhar, e hoje tem muitas leis que muitos católicos estão seguindo, que é contra a lei de Deus. Então esses católicos não estão dando testemunho de Deus, nem de Jesus. Pelo contrário. O aborto é uma dessas leis, eu falo tanto, né?
o divórcio. Ninguém pode casar de novo na igreja católica, não. Tem gente que já considera isso comum. Não é comum, não. A igreja aceita a separação, quando o casamento não dá certo. Casar de novo não aceita, não. Só se provar a nulidade. Senão não pode casar, não. Quantos católicos cristãos fizeram isso? Né? Estão fazendo isso? Eutanásia, matar os velhos, pois é. Pecado grave de pedofilia, né? União civil de pessoas do mesmo sexo. Como é que é católico desse jeito? Ideologia de gênero, ensinando nas escolas que as crianças escolhem sexo. Não escolhe nada, não. Se você não quer, é problema seu, né? Mas escolher mesmo não escolhe, não. Né? Procure ajuda, né? E não querer mudar a igreja. Legalização da droga. No Uruguai já legalizaram. Ditaduras de gente sem vergonha. Nicarágua, prendendo padre, bispo. E a maioria dos católicos fica calado. E diz que é católico. É não. É não. É. Destruição de natureza. Teologia da libertação, né, destruindo toda a teologia da igreja. Grande parte da igreja católica está envolvida com uma teologia que é contra Nosso Senhor. Hoje. Aí Nosso Senhor continua. Eu gosto muito desse evangelho por isso. Nosso Senhor é verdadeiro, né? Então quem der testemunho, pronto, vai ser salvo. Quem não der, está condenado. Bem simples. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem é Ele, Jesus, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo está condenado. Não tem perdão, não. Dê um exemplo de pecado contra o Espírito Santo. A pessoa que não acredita no perdão está pecando contra o Espírito Santo. Não pede perdão. Não vem pedir perdão. Se não vem pedir perdão, como é que vai ser perdoado? Se não é perdoado, como é que vai ser salvo? Jesus deu outro exemplo bem simples. Quando ele estava expulsando o Satanás, aí disseram que era pelo dedo de Satanás, que ele estava expulsando Satanás. Como é que Satanás expulsa Satanás? Ele chamou isso de pecado contra o Espírito Santo. Então, atento. Dizer que é Satanás, de Satanás o que é de Deus. Quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E depois ele nos conforta, né? Versículo 11 e 12. Quando vos conduzirem diante da sinagoga, a sinagoga era a igreja deles. Jesus foi perseguido pela igreja dos judeus. Né? Não era igreja como a nossa, né? Chamava de sinagoga. Né? Foi perseguido pelas autoridades judaicas, pelos fariseus, saduceus, Anás, Caifás. Né? Então ele está dizendo, quando vos conduzir diante da sinagoga, ou sinagoga judaica, ou dentro da própria igreja, né? Também diante de magistrado, autoridade. Hoje está cheio de autoridade aí, né? Essas que foram eleitas. A maioria é corrupta desses homens aí. Pode me processar. A maioria é corrupta mesmo. A maioria rouba. E a gente olha na televisão, né? Acha bonita às vezes. Às vezes a pessoa rouba para comer, prende, bate, né? E esses cabos aí que roubam milhões, não acontece nada. A maioria é corrupta desses cabos aí. Então, diante deles e das autoridades, seja da igreja ou fora, Nosso Senhor está dizendo, não fique preocupado não
com o que você vai dizer. Porque não fiquei preocupado nem como, nem com que a gente vai se defender, nem com que eu vou dizer. Eu também não me preocupo, não. Eu rezo e peço que o Senhor fale, pronto. Se eu estou alicerçado na palavra de Deus, pode chover canivete, tudo, do fogo do céu. Agora, se eu não estou na palavra de Deus, aí sim, pode ter medo. Mas se eu estou anunciando a palavra de Deus, tem medo de quê? Quando eu estava em Roma, fiquei 12 anos lá. O que eu falo aqui, eu falei diante de 6 cardeais brasileiros. O que eu digo aqui, eu disse para eles. E digo de novo. Estou falando da palavra de Deus? Aí quando eu terminei de dizer, os padres, tinha mais de 100 padres presentes. Quando eu falei o que eu tinha que falar, os padres chegaram para mim e disseram: você nunca vai ser bispo. Quero ser bispo não, quero ser padre e professor, a minha vocação é essa. Mas a verdade eu digo, pode ser para quem for. Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Pois é, o que eu quero, o meu professor é o Espírito Santo. Eu aqui falo da palavra de Deus e vou continuar. Bom, a carta aos Efésios, a primeira leitura, muito bonita a carta, pode ler. 5 capítulos, não morde não, viu? Não mata não. Desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus, está falando da fé em Jesus, não é qualquer fé não. E do vosso amor para com todos os santos, está dizendo que nós temos que ter amor. Mas amor nesse sentimento que eu já falei várias vezes aqui não, porque a gente troca amor por sentimento, né? Sente uma coisa e diz que é amor. Sentimento não é amor não, sentimento é sentimento. Você pode amar alguém e ter sentimento, mas o sentimento em si não é amor. Você pode ter sentimento por uma pessoa que esse sentimento é um adultério. E aí? Não é amor. Você tem sentimento por uma pessoa do mesmo sexo, isso não é amor. Então, o sentimento não é amor. O amor cristão é dar a vida pelos outros. Aí sim, isso aí é o amor mesmo. Sentindo ou não sentindo. Pode até sentir mal na hora. Nossa, o senhor estava morrendo, não estava sentindo bem não, estava sentindo mal. Angústia, medo. E deu a vida, né? Então as pessoas confundem sentimento com amor, né? Aí tem sentimento por gato, por cachorro, por não sei o quê, por carro, por chave, por... Daí, sentimento não é nada. Não cesse de dar graças a vosso respeito. Paulo está dando graça à comunidade que ele criou em Efésios. Quando me lembro de vós em minhas orações. Outra coisa importante que está dizendo, rezem. Principalmente hoje, rezem, porque nós estamos passando um período muito difícil. A história da igreja, história do Brasil, igreja universal e a história universal. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria. O que nós precisamos hoje é sabedoria, discernimento e sabedoria. Pouca gente tem sabedoria e discernimento. A maioria dos católicos confunde tudo. Confunde o que é de Deus, o que é do cão e o que é da gente. Tem coisa que é da gente, ele diz que é do cão ou é de Deus. E não é. Só vai entender o que é a sabedoria quem tem. E o discernimento também. São dons do Espírito Santo, né? É Deus quem revela. Ele fala aqui, que Deus revele e faça verdadeiramente conhecer. Peça esse dom do conhecimento da ciência, sabedoria e discernimento. Que a maioria não tem não. Que Ele abra o vosso coração à sua luz. Seguir a luz de Jesus, não a luz qualquer. O mundo ainda não tem luz não. Para que saibais qual a esperança que seu chamamento vos dá. Jesus não dá esperança. Católico que não tem esperança tem que pensar o que está acontecendo.
Se você está comungando, confessando, comungando, você tem que ter esperança. Qual a riqueza da glória que está na vossa herança constante? Nossa herança é o céu. Nós não temos herança na terra. A nossa terra é o céu. Ninguém leva terra da terra para o céu. Vai ficar aqui a terra. Então, daqui da terra ninguém leva nada. Leva a boa ação, a caridade e a fé que viveu, e a esperança que está falando. E que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos. Quem que exerceu? Jesus. De acordo com sua ação e força onipotente. Você pode se perguntar, Jesus está exercendo poder em sua vida ou não? Dá para fazer um retiro aqui com essa palavra. Ele manifestou sua força em Cristo. Deus manifestou a força dele em Cristo. Então Cristo é a nossa força. Quando ressuscitou dos mortos, Jesus ele se ressuscitou porque ele é Deus, e ele foi ressuscitado por Deus. Tem dois verbos no grego. E o fez sentar-se à sua direita no céu. Jesus hoje, certamente o céu é um estado de vida, né? Não é um local, mas a gente pode pensar em Jesus sentado à direita do Pai, para fazer o quê? Para julgar. Cada vez que a Bíblia coloca Jesus sentado à direita do Pai, é para julgar. Ele vai julgar. Nós estamos preparados? Bem acima de toda autoridade. De novo, para que temer as autoridades? Certamente eu não tenho que enfrentá-las também, mas não tenho que temer. Não tenho que temer quem tem dinheiro, poder. Só tem dinheiro, poder porque Deus está permitindo. Deus não quiser, quando Deus não quiser que tenha, não vai ter mais. Acabou. E esse que tem poder e autoridade hoje vai morrer também. E quanto mais poder e autoridade, mais vai ser julgado pelo que fez com poder e autoridade. Se não fez o bem, vai ser julgado mesmo, severamente. E pode ser condenado. Então não queira não poder. Não queira muito poder não, porque você vai ser mais julgado ainda. Poder, potência, soberania, daí, nosso Senhor é mais do que isso. Qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Deus é maior do que tudo, desse mundo e do mundo futuro. E Ele pôs tudo sob os seus pés. Deus colocou tudo sob os pés de Cristo. E sobre os nossos pés, nós estamos com Cristo. E fez dele, que está acima de tudo, cabeça da igreja. Cabeça da igreja não é Pedro não, é Jesus. Pedro é a pedra, cabeça é Jesus. O Papa é a pedra, cabeça é Jesus. Então a pedra não pode ser contra a cabeça. Que é o seu corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo, você também. A plenitude daquele que possui a plenitude universal. Duas vezes plenitude, pleroma em grego. Ele possui a plenitude de tudo. Se a gente entender isso, nossa vida vai ser diferente, mas a gente não entendeu ainda. Jesus possui a plenitude de tudo. Nenhum poderzinho na terra aqui tem poder não, diante dele tem não. O mundo hoje tem 4 focos de guerra, que pode originar uma guerra mundial. Rússia, Ucrânia, Coreia, China, Oriente Médio. 4. Mas esses homens não têm poder nenhum diante de Nosso Senhor. Eles podem fazer um mal na terra. Destruir completamente, não vão fazer. Nosso Senhor falou que não ia fazer. E o mal que fizerem, vão responder. Quem inicia uma guerra é responsável por todos os que morrem na guerra. Você ser culpado de uma morte já é complicado. Acaba que mata outro. E um cara que mata 10 mil, 20 mil, 1 milhão na guerra é responsável por todos os mortos. E vai responder. Se arrepender, imagina o tempo no purgatório de um político desse, presidente sei lá o que inicia uma guerra, né? Ele vai pagar por 1 milhão de mortos. Mas, e se for para o inferno?
Se não se arrepender, vai para o inferno. Então não temamos, mas é bom também estar atento. Não deve temer quem está na graça de Deus. Então, se você está comungando, confessando, comungando, orando, fazendo caridade, realmente você não tem o que temer, não. Eu não temo não esse fim aí. Mas se não tiver, irmão, aí você tem duas opções. Ou comece a confessar, comungar, ou então fique com medo. Porque a situação não está fácil. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e vossa Mãe Maria Santíssima.